Não, Jardim das Flores. Olá. Não, Filhos de Deus. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Hoje eu comecei um pouquinho mais cedo, tá? Para compensar o atraso do dia da nossa aula. Se vocês gostaram da aula, deixa aqui um comentário para mim poder elaborar outro tema e poder estar divulgando com vocês aí no decorrer da semana, tá? Amém? Ô DVD, você tá na área já? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Cris tá mandando um beijo pra você. Pra Daiane também. Deus abençoe. Iva, seja bem-vinda. Os bons alunos, os bons servos, eles chegam sempre antecipados, né? Então, vou só... Daiane, tudo bem? Saudade de você e do seu filhão, hein? Eu queria que vocês deixassem o feedback da aula que eu postei sobre fé. Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante. E se caso vocês gostaram e acharam interessante, a gente vai fazer uma outra de um outro tema e a gente anuncia durante a semana. O tema foi fé e crença, né? E eu vi que muitas pessoas gostaram, elucidou algumas dúvidas de algumas pessoas e ajudou um pouco na ministração que a gente vai fazer hoje, né? E eu espero que a aula seja útil para a compreensão do tema hoje. Só para fazer uma recapitulação até o pessoal todo chegar, a gente... Desde o começo das nossas transmissões ao vivo, a gente, como nos Filhos de Deus a gente fazia, na presencial, no grupo, nós trabalhamos de uma forma expositiva. A gente pega o tema e vai progressivamente desmontando o tema, seja na desconstrução de conceitos antigos e na aplicação de novos conceitos, né? A primeira transmissão ao vivo que a gente fez aqui foi sobre companheirismo. Compartilhar o pão necessário nesse tempo que estamos vivendo, né? De pandemia, de necessidades, de urgências. A segunda a gente falou de esperança, né? Porque nós devemos ter esperança, e esperança é um atributo que ela anda junto com a fé, né? Elas andam ali, a gente tem que adicionar a nossa fé à esperança. Mas a fé não é a esperança, propriamente dito. Ela está no pacote, a esperança. E depois a gente falou de perseverança, de perseverar, de continuar, de persistir, né? De ficar para trás, de não se perder no movimento da multidão e tal. E isso foi a nossa progressão das nossas ministrações. Tudo isso para construir em nós um entendimento. Porque muitos de nós temos um entendimento sobre fé de uma forma um pouco equivocada. Como a gente falou na aula, a fé, ela trabalha mais aspectos introspectivos nossos, que fazem com que a gente permaneça, que a gente tenha esperança, que a gente tenha companheirismo, que nós tenhamos unidade com Deus e sincronia com Deus, do que as coisas acontecerem ao nosso redor, né? Aí a gente trabalhou um pouco sobre crença e eu acho importante a gente começar a desmontar alguns mitos da nossa mente, principalmente nesses tempos aqui que estamos vivendo agora, tempos tempos bíblicos, né? Tempos de cumprimento de profecia. A gente não pode, quanto mais eu estou estudando e vendo os grandes profetas aí do mundo, os profetas de verdade do mundo, não os da profetada, mas os grandes profetas do Senhor, aqueles que já vêm falando em nome de Deus e tudo que fala se confirma de acordo com a palavra. A gente está vivendo agora, eu acho que um momento de revelação, né? Um momento apocalíptico, né? E eu acho bom a igreja estar estruturada, com a base profunda na fé. Tem muitas pessoas que quando a gente fala desses temas de apocalipse, de escatologia, doutrina do fim, as pessoas ficam com medo e tal, mas olha, se você aplicar fé e na sua fé todos esses atributos que a gente está trabalhando aqui nos Filhos de Deus, eu acredito que você vai passar por isso tudo
sabendo que o seu Redentor vive e que Ele vai cuidar da sua casa, da sua família. Semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso na nossa ministração. Hoje é sexta-feira santa, né? Sabiam disso? Tanto coronavírus que esqueceram da Páscoa, né? Esqueceram da Via Crucis, esqueceram do sacrifício de Jesus. Hoje é um dia de reflexão, porque através desse sacrifício, dele ser moído na cruz, você conseguiu salvação, você alcançou salvação através de Jesus Cristo e perdão de pecados. Então nós devemos sempre refletir a respeito disso. Vou dar só mais um tempinho para a gente iniciar a oração, para a gente começar a nossa ministração hoje, tá? Que hoje a gente vai falar de um tema muito legal, muito bom. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? É falar assim, não vou comer mais, eu vou ficar só com fé. É isso, viver pela fé? Vou viver de fé aqui e não vou mais... Não é. A gente vai aprender. Amém? E mais uma vez eu vou fazer a pergunta para a galera que chegou agora, que eu não vi nenhuma resposta. Se vocês gostaram da aula de terça-feira, deixa um feedback aqui comigo. Deixa aí, Júlia Anunciata. Seja bem-vinda. Coloque pra mim aí um feedback, se vocês querem mais, se vocês querem, qual tema que está incomodando vocês nesse momento, o que vocês querem aprender mais, conhecer mais, e a gente vai aprender juntos aqui, vamos construir um diálogo aqui para que todos nós possamos aprender mais de Deus, né? Já a gente começa aí. Só para falar um pouquinho, para deixar vocês fazer um pequeno spoiler da semana que vem, nós vamos falar de um tema bem assustador para quem não está com fé. Mas para quem tem fé e conhece o Senhor, o bondoso Deus e misericordioso, não vai ficar muito assustado. O tema vai ser contagem regressiva. Chegará um tempo onde não haverá mais tempo. E é bom a gente pensar e refletir um pouco sobre isso. O melhor momento é agora. O melhor momento pra gente refletir a respeito dessas coisas é agora. Tá bom? Vocês vão deixando aí seus comentários, o que vocês acharam da aula, se foi proveitoso para vocês. E já, daqui a 3 minutinhos, a gente já vai iniciar a nossa oração aqui, quando todo mundo já estiver posicionado. Olha, a gente abriu a página para compartilhamento agora, tá? Quem gostar de algum conteúdo, quem quiser compartilhar os nossos vídeos, as nossas mensagens, pode compartilhar à vontade, tá? E que você possa alcançar pessoas. Se está tocando no seu coração, que toque no coração das pessoas que você ama também, tá? E que Deus abençoe todos vocês. Hoje é aniversário da pessoa aqui da minha igreja. Paz do Senhor, igreja! Amém! Amém! Hoje é aniversário da nossa Paula Paiva, querida, amada, nossa vizinha. Então que Deus abençoe ela e a família, né? A gente tá reunidos aqui para trazer o chefão da casa. Ele vai vir. Vamos orar. Se ele estiver ouvindo, né? Não. Amém? Beleza. Paz seja convosco, Elaine. Deus abençoe. Deixa isso, não se esqueça, hein? Se não deixarem comentários aqui sobre a aula, eu não vou dar outra, hein? Porque eu vou achar que vocês não gostaram, tá? E se não gostaram, fala, melhora também, porque a gente tem que saber ouvir as críticas, né? Amém? Amém. Todo mundo confinado, todo mundo dentro de casa. Parabéns, Paula. Obrigada. Parabéns, ela falou muito obrigado, gente. Todo mundo confinado aqui, todo mundo vivendo momentos de restrição de liberdade. A igreja com sérias restrições de culto. E a gente imaginando aonde pode piorar tudo isso, né? O que pode ficar pior. Sem Jesus vai ficar tudo muito pior. Melhor a gente estar com ele no barco, andando com ele, vivendo com ele e se revestindo dele, né? Como a gente falou na terça-feira. Amém? Agora sim, gente. Agora a gente já vai começar, já vai iniciar a nossa oração. Amém?
Peço que vocês, onde vocês estiverem com sua família, na sua casa, curvem sua cabeça e vamos falar com Jesus agora. Senhor Deus, querido Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, por poder anunciar a sua palavra, Senhor, ainda, por termos meios virtuais, e isso está chegando dentro da casa das pessoas, alcançando a família das pessoas, que a sua santa palavra, Pai, venha transformar o nosso entendimento, o nosso coração, preparar a nossa alma, confortar, Senhor, a nossa alma e nos ajudar a vencer nas dificuldades da vida, Senhor. Deus, nós dependemos totalmente de Ti, nós declaramos dependência de Ti, nós declaramos que dependemos do Seu amor, Senhor. Que a Tua graça bondosa, que a Tua graça misericordiosa nos alcance e que o Teu poder venha transformar a nossa alma e o nosso coração. Em nome de Jesus, alcança, Senhor, aqueles que não Te conhecem, que eles possam vir a entregar a alma a Jesus, porque só há salvação, verdadeira salvação, no nome de Jesus Cristo. E que essa compreensão, que esse entendimento esteja na nossa mente agora. Nos fortaleça, Pai. Fortaleça a sua amada igreja, para que ela possa ter fé, perseverança, companheirismo e esperança acima de todas as coisas. Alcance, Senhor, os corações do mais duro, do mais difícil, Pai, para que a sua obra seja completa, seja plena, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar, né? Vamos falar hoje sobre um texto que eu poderia ter pego do Novo Testamento, ele que tem uma correlação no Novo Testamento, mas eu preferi, para falar com vocês do sentimento mais profundo de viver pela fé e de compreender o que é viver pela fé, eu fui num texto do Velho Testamento. Ó, Alex, prega o Velho Testamento também, hein? Ó, de vez em quando eu vou lá. E é muito bom, né? Muito bom a gente aprender um pouco com a história do povo de Israel. E eu fui buscar um texto no livro de Abacuque. Abacuque. Tem na sua Bíblia, irmão? Eu garanto. Tem. Tem sim. E ele era um profeta contemporâneo de Jeremias, né? Um profeta que ele viveu um pouquinho antes, ou viveu num momento em que houve a invasão babilônica e foi tomada a cidade de Jerusalém. Ele presenciou com seus olhos. E por que eu escolhi o livro de Jeremias? Porque é um livro profético diferente, né? Jeremias, ele mostra muita humanidade pura e simples no seu diálogo com Deus, porque é o único texto profético que não é Deus mandando um recado para o povo, é um diálogo entre Deus e o profeta. O profeta não compreendendo por que estaria vivendo aquela situação, né? Como acontece nas nossas vidas. Por que comigo, Deus, né? Às vezes a gente fala, por que eu, Senhor? Por que na minha vida, meu Deus? E o profeta, ele foi fazer essas indagações, e são indagações que são indagações filosóficas que refletem muito o sentimento humano natural. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. O texto, minha filha hoje também está ensaiando nas cordas vocais. O texto fica lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, tá? E eu vou dizer ele na extensão, na minha tradução, e a tradução de vocês pode estar um pouco, bem similar, mas eu gostei dessa tradução porque ela deixa bem claro, bem evidente aonde habita a fé do ímpio e aonde habita a fé de um filho de Deus. O que constrói a fé dentro de um filho de Deus? E o texto está lá, ele diz assim, ó: o ímpio está envaidecido nos seus desejos, e seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Seus desejos não são bons. Nós vamos fazer um paralelo entre fé e desejo hoje. Mas o justo, ele viverá pela fé. Ele viverá por aquele em quem ele confia a sua vida, por aquele que ele imergiu na sua vida. No caso, Jesus Cristo, né? O justo viverá em Jesus, firme na rocha.
E eu creio que Deus vai abençoar você ricamente hoje, né? Hoje vamos utilizar um texto do Velho Testamento para fundamentar a nossa reflexão. Vamos traçar paralelos entre fé e desejo, entre crença e fé, e todas as suas nuances, né? Todas as coisas que habitam, né, o imaginário cristão, vamos dizer assim, imaginário cristão. Por quê? Porque dentro da nossa cabeça existem várias concepções e coisas que nós entendemos como fé. E esse tipo de pensamento faz com que a verdadeira fé, a fé que nós devemos cultivar em nosso interior, ela se desprenda da realidade. Então é muito bom a gente compreender isso, né? O formato do livro de Abacuque é diferente do formato dos livros dos outros profetas, né? Dos outros livros proféticos, pelo fato de que consiste em um diálogo entre o profeta e Deus. Já falei isso com vocês. Abacuque, ele tenta entender por que Israel está sendo entregue na mão dos assírios. Ele, da maneira que ele pôde, né? Vamos falar humanamente, vamos tirar todas o teologiquez de lado, da maneira que ele conseguiu. Ele tentou argumentar com Deus, na sua esperança de que alguma coisa acontecesse através da sua argumentação. Porém, Deus ele estava punindo o povo de Israel por causa da sua iniquidade. Esse momento que nós estamos vivendo hoje, nós podemos trazer junto para nossas vidas a história de Abacuque. Por quê? Porque Deus ele esperava de Israel arrependimento. Mas Abacuque esperava que Deus mudasse de ideia em detrimento do arrependimento do povo de Israel. O povo não se arrependia. O profeta Jeremias estava lá batendo na tecla do arrependimento, mas o povo não se arrependia. E Jeremias ele era um contemporâneo de Abacuque. Eles viveram no mesmo tempo. E essa é uma questão que nós trazemos para os dias de hoje. Nós vemos muito a igreja se movimentando em fazer Deus mudar de ideia, em fazer Deus mudar a sentença, mudar o juízo. Mas poucas pessoas se movimentando no contexto de trazer arrependimento ao seu povo. E se a gente for falar de arrependimento, você acha que eu e você nós precisamos de arrependimento? Nós estamos vivendo, talvez, na face da terra, a geração mais perversa que já possa ter pisado esse planeta. Por quê? Nós vemos hoje em pesquisas aí de psicólogos infantis que crianças estão tendo seu contato com pornografia na web a partir de 5 anos de idade, perdendo a sua inocência. A partir dos 5 anos. Já comentei, já levei a reportagem na escola bíblica uma vez. E isso daí mostra o grau, o nível de perversidade que a gente vê nessa geração, né? E a nossa oração é no contexto de que Deus ele se arrependa do que vai fazer conosco. Deus, com Jonas, ele lá em Nínive, a gente tem a história do livro de Jonas, ele mudou sua sentença porque houve um arrependimento em massa da cidade de Nínive. Houve um arrependimento. Mas esse arrependimento não aconteceu em Sodoma. Lembra? Ló estava lá. Abraão perguntou para Deus: Deus, se houver 50 justos, você destruirá a cidade? Deus falou assim: não, por amor aos 50 justos, eu não destruirei a cidade. Aí ele foi diminuindo, e ele viu que não havia nem 10 justos naquela cidade. E o que aconteceu? Qual que foi a sentença de Sodoma e Gomorra? Foi destruição, foi juízo. Nós temos que entender que nós temos um Deus soberano, um Deus que ele não se conforma com a impiedade. E nós vemos que, tanto dentro e fora da igreja, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? O maior reflexo disso tudo que nós estamos vivendo foi o carnaval aqui desse ano no Brasil, né? O país que é o campeão mundial pela OMS em distúrbio de ansiedade, um país depressivo, um país que sofre com angústias profundas, mas é o país do carnaval, vai entender.
E o pessoal resolveu tirar Jesus Cristo para escárnio, com produções cinematográficas. Você pode ver no seu YouTube e que existem pessoas blasfemando do nome de Jesus de várias formas, E a gente entende que a igreja, ela não se incomoda com isso. Poucos são aqueles que sentem que há um movimento de escárnio e de perseguição à fé cristã no Brasil, né? E a gente vai falar de tribulação nesse momento. A gente vai voltar para a fé, mas eu já vou só puxando um gancho aqui. A tribulação já acontece no mundo, gente. Não vamos esperar e imaginar que Deus vai tirar a gente do sufoco. Não. A palavra do Senhor fala, Jesus fala: no mundo terei provações, terei tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele falou: você venceu o mundo? Não. Ele falou: eu venci o mundo. E a sua fé em Jesus vai te ajudar a permanecer firme na rocha. Vai te ajudar a acreditar em Jesus. Vai te ajudar a permanecer em Jesus. É você em Jesus, porque Jesus venceu o mundo, venceu o presente século, venceu o Aion, e vai te ajudar a vencer as suas dificuldades, amém? Agora vamos voltar para cá. Abacuque, ele formulou para Deus uma série de perguntas. Na realidade eu separei 3 delas, que são perguntas que eu e você costumamos fazer na nossa vida cotidiana. As perguntas feitas por Abacuque são perguntas feitas por cada um de nós, todas e todos nós que somos cercados por uma multidão de questionamentos que tentam fazer com que Deus se sinta na parede, na obrigação de nos responder o que a gente quiser ouvir. Mas Deus, ele vai falar o que a gente precisa ouvir. Abacuque, ele estabeleceu 3 questões, 3 questionamentos com Deus. Por que existe o mal e a injustiça? E aí, uma outra aula que eu dei, que eu gostei bastante, que foi o trilema de Epícoro, né? Se Deus é tão bom, por que ele permite o mal? Vou contar uma coisa para você, irmão. Se Deus fosse extinguir o mal da face da terra, ele ia começar comigo e com você. Porque o mal, ele é originado no nosso coração. A maldade, ela é inerente ao ser humano. Você sabia? Tá todo mundo aqui assim, mas é verdade. A misericórdia de Deus faz com que o mal ainda persista, porque se ele fosse extinguir o mal, ele acabava comigo e com você, irmão. Isso Abacuque, ele foi aprendendo ao decorrer do seu diálogo com Deus, porque Deus, ele é inteiramente bom, e o plano que ele tinha para o povo de Israel era um plano perpétuo, mas o povo não tinha permanência, não tinha perseverança, ele era um povo inconstante. Ora sacrificava e adorava a Deus e glorificava a Deus, ora abraçava deuses estranhos e traziam aculturações ao povo de Israel que não era permitida. O que é a aculturação? É você ser absorvido pela cultura que está ao seu redor. Isso tem acontecido com a nossa igreja ultimamente. Eu lembro que antigamente a igreja era um lugar que era igreja, né? Você entrava e via o altar, você via o púlpito, você via aquele ambiente de templo, aquela coisa que a nossa cosmovisão acostumou a entender como igreja. Para boate não tem mais diferença, é tudo preto, cheio de jogo de luz, fumacinha. Tem gente que gosta, mas eu entendo isso, uma aculturação, um relativismo, uma absorção da cultura do mundo que entra de uma forma escancarada na igreja. Isso é reflexo do padrão estabelecido de fé. Tem que ser legal, tem que ser divertido. Ninguém mais fala, tem que ser santo, tem que subir a Deus como um aroma suave e agradável a Deus. Esse é um padrão estabelecido de fé que vem adoecendo a noiva de Cristo, adoecendo o entendimento. Tem que ser divertido, tem que ser alegre. Não, irmão, tem que ser verdade, tem que ser transformador.
tem que tirar você da situação de charco de lodo que todos nós fomos encontrados e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino de Deus. Nós temos que ter uma transformação completa. Nós não temos que ter algo parecido, similar. Nós temos que ser totalmente lavados e remidos na nossa mente e nos nossos desejos, irmãos. Entendeu? É uma igreja que funciona mais pelo mercado do que pela fé. Porque o Senhor fala que igreja onde tiver 1 ou 2 reunidos, ali eu estarei. Pode ser lá na África, no meio de uma choupana. Pode ser num lugar mais distante do sertão. Se tiver 2 ou 3 ali, debaixo de um teto de palha de coqueiro, Ele estará. E fará grandes coisas, maravilhosas coisas. Quando foi destruído o templo de Salomão pela invasão dos babilônios, e o pessoal regressou a Israel e construiu o segundo templo, e não tinha a glória do primeiro, não tinha a beleza, o luxo do primeiro, mas as pessoas que chegavam próximas dali já eram curadas, porque Deus falou: a glória da segunda casa será maior do que a primeira suntuosa, a segunda cheia da presença de Deus. É isso que você tem que entender, irmão. Tem que desconectar a sua mente e conectar a sua mente com as coisas simples de Jesus, irmão. Amém? Sua igreja pode não ter ar-condicionado, sua igreja pode ser simples, mas se a presença de Deus está ali dentro, é o que você precisa, de mais nada. E outra, se a pessoa é atraída por essas coisas a estar na igreja, é porque Jesus não está sendo suficiente. Ouçam o que eu estou te falando. Porque não há suficiência, não há prazer, não há deleite, como o salmista falava, na presença de Deus. Então vamos construir uma fé robusta. Vamos lá. Amém? Primeira pergunta é porque existe o mal e a injustiça. A segunda é: como pode Deus dar poder ao ímpio? Ele também tinha isso na cabeça dele. Por que o cara consegue e eu que sou filho de Deus não consigo? Por que o cara tem e eu que sou filho de Deus não tenho? Irmão, se a sua vida, se o parâmetro de uma vida bem-aventurada para você é o que o ímpio tem, a sua fé está deformada. A sua fé precisa ser revigorada, restaurada. Você precisa fazer uma transformação de mente. Amém? Porque o Filho de Deus não tinha onde, o Filho do homem não tinha onde recostar a sua cabeça. Amém? Vamos construir a fé a partir daquilo que é verdade, a partir daquilo que Jesus Cristo nos ensinou através da sua palavra. É momento agora de reflexão, de deixar de lado todo sofisma, toda mentira do diabo e voltar a Deus em arrependimento, em quebrantamento, em busca incessante pela presença de Deus. É tempo, irmão, dá tempo, mas haverá um tempo que não haverá mais tempo. Devemos aproveitar nossas oportunidades que Deus está nos dando. Amém? Amém. A terceira pergunta é: por que Deus não responde prontamente as minhas orações e súplicas? Às vezes, irmão, você está tão preocupado com tantas coisas que você não se preocupa em ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus está falando com você, irmão. Às vezes aquilo que você quer não é o que Deus quer para a tua vida. Começa a pedir Deus. Assustador o que eu vou falar agora. E amedronta todos os seres humanos. Mas começa a falar: Deus, seja feita a tua vontade. A gente vai falar disso. A nossa fé, ela tem que ser absurda a esse nível. Ao nível de a gente olhar para Deus e dizer: Deus meu, se possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia, seja feita a tua vontade. Isso é fé. Isso é fé. Muitas pessoas, quando a sua vontade pessoal não é realizada, a pessoa até abandona a fé. Por quê? Porque Deus, Ele não foi o gênio da lâmpada para mim. Ele não fez o que eu quis. Ele não estava onde eu queria que Ele estivesse. Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. Isso não é fé. Isso é desejo. E a gente vai falar um pouco disso também. Amém?
Amém, igreja? Amém. Todas essas questões podem ser inerentes à vida e ao existencialismo cristão. Mas a teodiceia de Abacuque, a teodiceia que eu falo é a caminhada com Deus de Abacuque, deve reproduzir em nós um desejo de desenvolver em nossas vidas uma fé extraordinária, além da materialização de desejos e muito além da confirmação das nossas crenças. A nossa fé não é ter os nossos desejos realizados. A nossa fé é que a gente se conforme a Jesus Cristo, que a gente penetre a Jesus Cristo, que a gente viva a vida de Jesus para as nossas vidas. Isso é fé. Fé é acreditar que a vontade dele é verdadeiramente boa, perfeita e agradável. Mas essa vontade nos assusta, porque ela confronta com os nossos desejos, ela confronta com a nossa crença, ela confronta com os nossos ideais, ela confronta com o nosso status quo, nosso lifestyle. Ela vai mexer com a nossa estrutura, ela vai mexer com o nosso interior. E é isso que nós devemos buscar, essa fé que nos tire do mundo e nos coloque, nos conecte com o reino de Deus. É esse o recado, irmão, basicamente de toda a ministração. Mas vamos adiante. Mas ao invés de satisfazer o desejo de justiça de Abacuque, a resposta de Deus apenas o intensifica, porque Deus quer que o profeta tenha fé nos seus atos, nos atos de Deus. Mesmo que o profeta não consiga entender, porque o justo viverá pela fé, Deus quer ensinar para Abacuque: Abacuque, acredite em mim, porque mesmo o meu juízo é bom, mesmo a minha sentença é boa, mesmo a minha justiça é gloriosa. Por mais que você vá chorar, por mais que você vai ver Jerusalém sendo tomada, o templo destruído, e a gente vai ver a sequência disso tudo no início do livro de Daniel. E quando o rei da Babilônia entrou e tomou a cidade de Jerusalém, não foi por uma vitória militar virtuosa, não houve uma batalha. O Senhor fala, depois você confirma aí em Daniel 1:1, o próprio Deus entregou o rei nas mãos do Império Babilônico. O próprio Deus entregou Israel nas mãos do inimigo. Juízo de Deus. Então nós devemos entender que Deus, ele governa e controla todas as coisas. E nós devemos entender que tudo que acontece, acontece porque Ele quer que seja assim. Não adianta. Então, irmão, concentre a sua oração na sua introspecção, na sua mudança individual. Se você não mudar, não adianta orar para o Brasil se arrepender, irmão. Se você não se arrepender, se você não aplicar fé na sua vida, não adianta orar para Deus mudar a sentença que está sobre a nossa nação, sobre todo mundo. Deus, ele quer que você individualmente, introspectivamente mude. É mudança. Lembra da pregação anterior? É uma metamorfose no seu comportamento e uma mudança no seu intelecto. Entender que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. É isso que nós precisamos incorporar na nossa mente. Não adianta, irmão, você querer: vamos fazer um jejum pelo Brasil. Você não muda. É hipocrisia. Deus, ele muda primeiro o vaso, e depois esse vaso começa a ser útil para outras coisas. Então deixa Deus transformar, deixa Deus entrar na sua mente hoje. Irmão, o tempo que estamos gastando com tantas coisas fúteis, com tantas futilidades, nós estamos perdendo comunhão com Deus, transformação de vida. Quanto mais, não que eu seja o arauto da fé e nem pretendo ser, sou apenas um vaso. Mas eu vejo tanta pregação, tá tão uma bênção, todo mundo fazendo live. Olha o conteúdo do que está sendo pregado, é como se não tivesse acontecendo nada. É como se Deus não estivesse se manifestando ao seu povo, dando um recado, dando um sinal. É tempo de arrependimento, irmão. Não adianta a gente falar: olha o carnaval, olha o que os caras estão produzindo de filme, se o que a gente está produzindo é basicamente a mesma coisa.
Deixa Deus ser Deus na sua vida. E a sua fé, ela vai abençoar não só a sua vida, como a sua casa. E vamos falar de fé, vamos falar de juízo, né? Se não fosse Ló, a família toda tinha morrido. A inconformidade de Ló com a situação de Gomorra e Sodoma. Então pensem nisso, reflitam nisso. Eu sei que a palavra hoje, ela está tomando, Deus está no controle da palavra, ela está tomando um caminho mais duro do que o normal, o usual, mas é porque Deus te ama e Ele repreende aqueles que o amam, está escrito lá em Hebreus. Ele não vai deixar com que as suas ovelhas caminhem para o precipício cegas. Deixa Deus falar com você, deixa Deus ser Deus na sua vida, irmão. Amém? Que você vai passar por isso, mas com perseverança. A palavra fala que todo mundo se apega nas promessas, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à sua direita. Mas essa promessa é para aqueles que estão escondidos no esconderijo do Altíssimo, debaixo do esconderijo do Altíssimo, que estão em Deus. Não é para aqueles que acham estar em Deus, ou porque aqueles professam que estão em Deus, mas é para aqueles que estão em Deus, que habitam no esconderijo do Altíssimo. Habitar é permanecer, é o que você faz na sua casa, é o que você está fazendo aí hoje, irmão. É constantemente, é uma vida de constância com Deus. Nosso Deus é um Deus poderoso, irmão, e Ele fala através de todas as coisas. É isso que eu quero que você entenda. Deus abençoe você, irmão. Por isso fica aí, não fica triste não. Vamos lá. A gente já falou das perguntas, das questões de Abacuque. E a gente vai falar agora sobre alguém que falou de fé e crença, de fé e razão, que foi Kierkegaard, né? Ele falou assim, ó, a fé começa precisamente onde acaba a razão. Então quando o seu intelecto para de produzir desejos que são alheios à vontade de Deus, quando você tem o seu coração moldado a desejar aquilo que Deus quer para você, você está vivendo a ambiência da fé, você está vivendo a regeneração, uma vida transformada. E é esse o propósito de Deus para os seus filhos. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É que Ele dá presentes, Ele presenteia. Então fique com a sua fé firmada nessa rocha que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Qual tem sido o qual tem sido o objeto da nossa fé? Quando eu comecei a construir, Deus começou a falar para mim a respeito desse sermão e eu comecei a construir ele. Deus, Ele falou algo ao meu coração e é algo que eu tenho que compartilhar com vocês acerca do objeto da nossa fé. Qual que é o destinatário da nossa fé? O que tem sido o combustível da nossa fé? E eu levantei 3 possíveis hipóteses aqui. Será o desejo ardente de que Deus realize os nossos sonhos? Ou seja, você fica lá desejando e fala assim, olha Deus, funcione para mim, faça o que eu quero, realize os meus sonhos, né? Tem muitas pessoas que só conseguem ver Deus quando está tudo dando certo para ela. Olha, Deus está na minha vida. Esse tem sido o combustível da sua fé? O outro questionamento é, será um conjunto de ideias e ideais em que acredito que o objeto da minha fé é um conjunto de ideais, de coisas que eu creio, de uma visão que eu tenho? Será que esse é o objeto da nossa fé? E eu coloquei uma terceira alternativa, e eu não vou responder. O seu coração, através do Espírito Santo, vai chegar a uma conclusão. Será uma imersão na vontade e nos propósitos de Deus o objeto da sua fé? Você falar como Paulo, olha, eu dou por perda todas as coisas pela excelência, pela magnitude, pela perfeição que há no conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor e Salvador. Será? Será que é por isso que nós vivemos?
Era por isso que nós deveríamos ser instruídos a viver. Era por isso que a razão e a consumação da nossa vida. Mas você viu que quantas coisas fazem com que a nossa fé se torne uma fé relativista, uma fé que viaja entre desejos e crenças, e que nos faz perder a conexão com o Altíssimo. Aonde será que nós deixamos Deus? Aonde será que Deus ficou no passado das nossas vidas? Qual foi o último culto onde eu verdadeiramente fui buscar a presença de Deus? Onde eu não fui buscar o alívio de uma dor, onde eu não fui buscar a realização de um sonho, a troca de um carro, a compra de uma casa, ou um casamento. Todas essas são causas justas. Mas Deus ele tem que estar acima de todas essas causas nas nossas vidas. Amém, igreja? A igreja vai me tacar tomate daqui a pouco. Mas é verdade, irmão. Se Deus ele não é o objetivo fim da sua fé, é o deleite do seu coração, você está tendo o sentimento errado e colocando o nome nele de fé. Já parou para refletir a respeito disso, irmão? De quantas coisas temos buscado, de por onde o nosso imaginário, o nosso folclore gospel tem nos levado a acreditar ser fé. Então nós temos que voltar ao início das coisas, voltar a Jesus, voltar à simplicidade de dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu dependo do seu milagre, eu dependo da cura da minha alma e da minha mente. Eu preciso de regeneração, eu preciso de justificação. Oh Deus, eu preciso de salvação. Oh Deus, eu preciso mudar a minha vida e o meu entendimento. Deus, eu preciso de Ti. É disso, é tudo que você precisa. É tudo. Tudo o que você precisa. Amém? Vamos lá. Como tem sido habitual nas minhas ministrações, e hoje eu vou fazer um complemento extra, usar a frase de Freud que fala que nós somos um produto do meio quando não temos Jesus. Porque quando nós temos Jesus, a nossa fé faz com que nós sejamos influenciadores desse meio, não um produto do meio. Mas infelizmente a nossa fé tem sido um produto de um coletivo, de uma espécie de como eu vou dizer para não ser ofensivo, de uma espécie de anarquia, eu não sei, cada um tem a sua fé, de uma alienação, a palavra correta, cada um tem o seu construto de fé, a sua posição de fé. Eu creio nisso, não creio naquilo. Hoje mesmo eu estava vendo um pastor discutindo sobre tribulação e pós-tribulação, pré-tribulação. Meu amigo, quem está em Deus, firmado na rocha, Jesus ele pode chamar a igreja antes, pode chamar a igreja no meio, pode chamar a igreja depois. Ele só quer dizer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Agora quem não está se preocupa. Será que ele vai avisar quando ele for chegar? Essa é a grande preocupação. E nós não temos que ser igual a todo mundo. Nós temos que analisar as Escrituras. Paulo, ele fala que o povo de Bereia era um povo diferenciado, porque eles analisavam as Escrituras Sagradas. Eles olhavam o que está escrito, eles não usavam a fé como um prato feito, eles não recebiam tudo aquilo que eles queriam. Eles analisavam: está escrito, é verdade, não está escrito, sinto muito. E nós devemos pensar a respeito disso. Nós devemos refletir a respeito disso. A nossa fé não pode ser pautada pela moda, pelo mercado, pela multidão. A nossa fé ela tem que ser pautada pelas Escrituras Sagradas, por aquilo que está escrito.
Nós precisamos começar a refletir. Amém? Então vamos lá. Vocês não estão bravos ainda comigo não, né? Porque ela está só começando a ministração. Amém? Hoje a nossa caminhada de fé ela vai se dar num ambiente diferente. A gente vai usar, eu vou usar um texto que eu abordei ele meio que na semana passada. E ele fala sobre o que é fé e sobre as pessoas que de fato entenderam e aplicaram e o que elas fizeram através da fé. Hoje a gente vai falar daquela fé da pistis, né? Profunda, né? Emmanuel, aquela fé que transforma o nosso entendimento. E vou cuidar aqui do departamento infantil. E a gente vai começar a moldar o nosso pensamento a respeito disso. O texto está lá em Hebreus, a galeria dos heróis da fé, no capítulo 11. E a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso aqui. 11 a partir do 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, né? A certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é você imaginar o Taj Mahal na sua frente, imaginar uma mansão e começar a mentalizar. Isso é projeção mental, isso é confissão positiva. A nossa fé e a nossa esperança está no sacrifício feito por Jesus. E hoje é um dia muito bom de lembrar disso. E aquilo que Ele conquistou através desse sacrifício maravilhoso. Amém? Vamos pro 2. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A sua fé muda atitudes na sua vida, muda comportamentos na sua vida. E esses comportamentos eles vão dar testemunho da tua fé. Em que você acredita e pelo que você vive. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que do que se vê não foi feito do que é visível. Ele não criou a partir da matéria, Ele criou a partir da tua palavra. Ele tornou a existência, Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Amém? Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, por meio do seu sacrifício, ainda hoje ele fala. Pela fé Enoque foi transladado, foi arrebatado, a modo de que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe, primeiro ponto, e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse onde estava indo. Você entendeu a fé de Abraão? É você tentar pisar mesmo sem saber que o chão está embaixo, mesmo sem saber se vai ter chão. Essa é a fé de Abraão, e essa é a fé que cada um, todos e todas nós devemos buscar na presença de Deus. Não é uma fé que materializa-se em coisas, mas é uma fé que se materializa em fazer a vontade de Deus, em agradar o coração de Deus, em buscar a presença de Deus. Essa é a fé que nós devemos construir nas nossas vidas.
Agora, se eu fizer uma pergunta para todos vocês, todos e todas aqui, mesmo após ter lido esse texto de Hebreus, acredito que muitos de vocês vão ter dificuldade de me responder. Eu vou fazer essa pergunta mesmo assim. É uma pergunta retórica, mas vale a pena fazer. O que é fé? O que é fé, igreja? Silêncio, fez silêncio aí. Você sabe por quê? A gente não consegue definir o que é fé, mesmo a gente vendo a checklist da fé que Deus dá em Hebreus 11. Porque dentro da nossa mente existem ideias de fé. Assim como existem ideias de um outro evangelho, ideias das nossas crenças. E nós devemos refletir a respeito disso. Eu sei que você ficou confuso, pois o senso comum tem a sua própria definição de fé, que é totalmente incompatível com a fé bíblica. Existe uma fé produzida no senso comum. E como eu falei para vocês, se a gente não tem uma vida regenerada, a gente é produto do meio mesmo. A gente vai acreditar em que todo mundo acredita. A gente vai entender o que é a partir daquilo que as pessoas entendem. E a gente para de ter as nossas próprias reflexões. A gente para de trabalhar conosco mesmo, conversar conosco mesmo na nossa introspectividade. Né? Nós somos apenas folhas que são levadas ao vento. E o vento, no caso, seria a aculturação, o mundo. E quando a gente volta para as Escrituras Sagradas, existe um padrão de fé. Mas olha aqui comigo, olha o que o mundo entende ser fé. O instinto coletivo nos diz que a fé é uma profunda convicção de algo que vai acontecer. Olha, fé é algo que vai acontecer. Ou mais precisamente, ter fé é acreditar que Deus vai fazer alguma coisa. Amém? E se acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa, esta coisa está essencialmente ligada à sua existência. Acreditar que Deus vai fazer alguma coisa para você. Não que Deus vai fazer a vontade dele, para o reino dele, para que as coisas sejam estabelecidas. Não, para que ele trabalhe como um operário da sua fé. Essa é uma construção do instinto coletivo, do pensamento comum, que hoje, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, a gente vai quebrar, a gente vai desconstruir esse imaginário da nossa mente. Nós vamos entender que fé é buscar intimidade e relacionamento com Deus. Amém? O que não é fé? Vamos tentar fazer uma desmistificação. Antes eu usava a palavra demitologia, mas ela não se aplica nesse assunto. A fé não é uma projeção mental. Existem muitas, eu já vi muitas pregações, né, que fala que você tem que dizer para Deus o que você quer, para que Deus ele estabeleça a sua vontade. E dessa forma Deus está com você. Você imagina um Deus marionete dos seus desejos? Já imaginou um Deus que faça tudo o que você quisesse? Quantas pessoas no mundo já teriam morrido? Não é verdade? A nossa santa ira, né, já teria fulminado muitas almas por aí. Mas não, isso não é fé. Isso aí é projeção mental. Isso aí, se você estivesse trabalhando em neurociência, neurolinguística, né, que existem os coachings aí, né, que eles querem trabalhar isso. Não é fé. Isso é demoníaco. Tá? Achou ruim, coaching? Coloca um comentário depois aí, amém? A gente se ama, mas a gente tem que aprender. Que eu aprendi um dia também. Amém? Não é uma projeção mental. Não é o que você muito deseja. Não é o que você muito quer que se materialize. Isso é confissão positiva. Isso não é, né? Isso aí foi trabalhado muito nos anos 80 e 90 na teologia da prosperidade, que enlouqueceu a igreja. Hoje nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil, evangélicos. E nós temos a mesma proporção de pessoas que são desviadas da igreja. Por quê? Por causa de frustração. Porque o cara diz para ela, deseja, mentaliza. Aí ela deseja, mentaliza, a coisa não acontece. Aí o cara fala para se justificar,
da sua heresia, ele fala, foi porque você não orou direito. Ora direito, aí o cara ora direito, aí a coisa não acontece. Ah não, então porque você não fez 7 sexta-feira. Aí o cara vai e faz 7 sexta-feira, as coisas não acontecem. Porque ele está orando para algo que Deus não quer para a vida dele. Mas ele quer materializar aquilo e as coisas não acontecem. O que esse cara faz? Ele sai da igreja frustrado, decepcionado. É isso que acontece. Quem vai para as ruas com a gente de madrugada sabe o tanto de evangélico morando em situação de rua. Meu irmão, por que você saiu da igreja? Por causa de decepção, de desilusão. Por causa dessa produção maligna que tem sido feita de uma fé mentirosa, de uma fé que faz de Deus uma marionete, que faz de Deus um servo do homem. Irmãos, fé, você vai saber o que é fé. Espera aí que eu não vou dar spoiler daqui do meu esboço, não. Amém? Vocês vão saber. Que não é fé, não é muito acreditar e produzir em nossas mentes desejos intensos que Deus vai realizar as nossas vontades. Talvez esse seja um dos grandes motivos da ansiedade. Tem gente ansiosa na igreja hoje, irmão. Misericórdia. Se você, irmão, tem um irmão psicólogo aí, o melhor local para você encontrar paciente é dentro da igreja. Todo mundo depressivo, todo mundo ansioso. Por quê? Se promete coisas que Deus não prometeu e se cria expectativas de coisas que não cabem na palavra de Deus. Sabiam? Vocês não sabiam disso? Tá todo mundo aqui assim, ó. Espero que vocês estejam assim também. Hoje eu tô sendo mais Alex, tá? Menos Alex Paz e Amor e mais Alex tradicional. Não fica bravo não, irmão. Fé não é isso, gente. Isso aí é uma fábrica, uma usina de frustração, de mentira, de engodo, que faz com que o povo de Deus se perca, sabe? Que faz com que o povo de Deus crie expectativas que não são as expectativas de Deus. A fé não é... Quem já ouviu falar? Eu já vi pregador falando. A fé é o mecanismo que movimenta a mão de Deus. Vamos lá. Aí Deus está lá na eternidade. Aí o cara lá começa a orar. Aí a mão de Deus começa a funcionar. Essa é a construção que o pessoal faz. A fé, ela movimenta a mão de Deus. Então você que faz Deus agir, você que faz a vontade de Deus se manifestar. Não é isso, irmão. Isso não é um pensamento bíblico. Isso não é a doutrinação de Paulo. Isso não está escrito nos profetas. Isso não está escrito nos evangelhos. Irmão, se você perverteu o entendimento através do ensinamento errado, é a hora, é agora, irmão, de você analisar o texto bíblico, sentar com sinceridade, com honestidade, abrir a tua Bíblia e ver o que Deus fala. Deus, ele fala com o seu povo. Deus, ele fala com um humilde de coração. A maior virtude de um homem é ter um coração ensinável, um coração disposto a aprender mais e mais de Deus. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te. Essa deve ser a mensagem que a gente tem que pregar para a nossa própria mente. Mente, não queira o que o mundo quer. Mente, queira Jesus. Pregue para o espelho, irmão, que você vai ver mudança na tua vida. Amém? A fé não move a mão de Deus. A sua fé não está em você fazer Deus funcionar a seu bel prazer. Muito pelo contrário, a fé está em você aprender a funcionar para Deus. É você ser o vaso na mão do oleiro. É você confiar. É você fechar os seus olhos na beira do abismo e dizer: seja feita a sua vontade, Deus, na minha vida. Isso é fé. O resto é crença, irmão. Sai fora daquilo que te afasta de Deus. Sai fora daquilo que te afasta do que é verdadeiro. Crença, dogma, paradigma. Tudo isso que te afasta da verdade da Bíblia. Toda a burocracia que a religião cria para te afastar de Deus. Foge disso, isso é laço. Não edifica. Amém? O que não é fé, a gente já falou aqui. A fé também não move a mão de Deus.
Aí intercorremos em outro erro. Olha só um outro erro que a gente cai sempre. De achar que as nossas orações são um recurso de fazer Deus funcionar. Olha só. Eu sofri muito com isso. Achando que o que eu falo para Deus fazer, Ele tem que fazer. E aí eu fico, faz até Ele fazer. Deus não quer que você faça o que você quer. Deus quer que você queira o que Ele quer para sua vida. A vontade dEle é diferente da sua. É boa, perfeita e agradável. Ela foge do desejo, do deleite, do prazer mundano. Ela vai produzir em você um desejo de santidade e santificação. Por isso que a palavra de Deus fala: busque, pois, os frutos do Espírito com diligência. Busque isso. Busque tudo aquilo que vem de Deus. Está na hora hoje, irmão, hoje, da gente fazer aquele esforço introspectivo nosso, de enterrar de vez tudo aquilo que nos afasta de Deus, as nossas frustrações, as nossas desilusões. Gente, é hora de você deixar para trás, deixar Deus ser Deus na sua vida de uma forma poderosa e propositiva, de você entrar no ambiente do esconderijo do Altíssimo e não sair dali nunca mais, de não ter vontade de olhar pela janela, de não ser que nem a mulher de Ló, de não olhar para trás. É de você colocar os seus olhos para frente e prosseguir. É hora, irmão. Amém? Amém? Vocês estão felizes com Jeová? Hã? Vocês são felizes com Jesus? A nossa oração, ela não move as coisas, não move o trono de Deus. É um recurso. A gente deve orar? Sim. Com toda oração e súplica? Sim. Mas a gente vai aprender com Tiago o grande erro da oração. A gente vai aprender com ele mais pra frente, né? Não orações são um recurso de fazer Deus funcionar. Se orarmos com fé, Deus, assim como o gênio da lâmpada, satisfará todos os nossos desejos, e isso é um engano. A nossa oração, vou falar dos nossos irmãos reformadores, né? A nossa oração é fazer com que o nosso corpo morra, a nossa mente ela seja humilhada na presença de Deus. Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, menos de mim na minha vida. Em nome de Jesus. É isso aí, irmão Jaime. Seja feita a nossa vontade. A gente nunca deve pular essa parte, é verdade. A vontade de Deus não é a nossa vontade. Entendeu? A gente acreditar que Deus, Ele é um realizador de desejos. A gente assistiu muito aquela minissérie dos anos 60 e 70, Dini, a Gênia, lembra? Fazia assim e realizava o sonho. Opa, deixa eu colocar o cara aqui do pega emprestado pro lado. É querer que esfregar a lâmpada e sai o gênio que satisfaz os desejos. Deus, Ele não satisfaz os nossos desejos. Deus, Ele satisfaz as nossas necessidades. Amém? É tempo de mortificar a nossa carne, colocar os nossos desejos aos pés da cruz. E por que nossa oração está errada? Tiago, ele explica. Está lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos próprios deleites. Olha só, se não combina com o início do texto lá que a gente olhou. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Lá em Abacuque 2,4, o início do texto. Então a gente chega a terrível conclusão. Quando você pede a satisfação dos seus desejos, você está orando errado. O próprio Tiago está falando isso, irmão. Agora, quando você ora para pedir que a vontade de Deus seja estabelecida na sua vida, aí algo acontece. Aí o reino de Deus começa a agir na sua vida. E você começa a ser uma engrenagem desse reino. Você começa a parecer com aquilo que Jesus planejou. Amém? É muito diferente da construção. Muitas vezes da construção da fé feita em muitos lugares. Por quê?
Porque, meu irmão, é delicioso dizer que Deus vai satisfazer os nossos desejos. É sensacional. Eu gostaria. Mas eu aprendi que a vontade de Deus ela é melhor do que a minha. Que os desejos de Deus são maiores do que os meus. De que os sonhos de Deus eu ainda não sonhei. Amém? Ele que é um Deus criador. Amém? Aquilo que fez com que Paulo entregasse, gastasse a sua vida a fazer, que é pregar o evangelho. Aquilo que fez com que Pedro abandonasse esposa, a sua empresa de pescas, como os caras da prosperidade gostam de desenhar, e falasse, não, eu vou seguir Jesus, mesmo na sua inconstância, mas ele seguiu Jesus. É aquilo que fez Estevão, sendo apedrejado, glorificar a Deus. Isso é fé. Fé não é você materializar os seus sonhos. Fé é você viver para Deus independente das circunstâncias. E entender que há um propósito em todas as coisas. Agir com sabedoria. Agir com discernimento. Agir com domínio próprio. Agir com mansidão. Isso é fé. Aí você acrescenta poderosamente a sua fé, conhecimento, piedade, amor, domínio próprio. 2 Pedro 1, você vai lembrar, a sua vida ela vai ser transformada de glória em glória, de vitória em vitória. Isso é viver pela fé. É diferente, irmão, é diferente ou não é? É um equívoco e uma arrogância sem precedentes o ser humano imaginar que ele é quem coloca Deus em movimento através da sua fé, e que nós sabemos o que Deus tem que fazer, e que nós sabemos de qual a melhor forma o nome dele pode ser glorificado. Nós construímos estruturas, nós construímos templos de Salomão, nós construímos um monte de loucuras, imaginando ser isso a melhor forma de glorificar Deus. Ele nos construiu para louvor de sua glória, não para que a gente produzisse coisas estereótipas, mas que a transformação do nosso interior, da nossa substância em sal e luz, mudasse essa terra. 12 homens mudaram o mundo. Quando Paulo chegou na Grécia, quando ele ia ministrar, antes dele ministrar no Areópago, o povo ficou em polvoroços. Lá vem esses que vêm causando alvoroço no mundo. Irmão, o que a sua fé tem produzido no mundo? Qual a mudança que a sua fé tem produzido no ambiente de trabalho, na sua família, na sua casa? O que a tua fé tem produzido? 12 homens fizeram o que 49 milhões de seres humanos não conseguem fazer no nosso país. 1 milhão e pouco de evangélicos no mundo, bilhão, não consegue fazer. Irmãos, vamos refletir na nossa vida, vamos refletir no nosso interior, vamos deixar Deus, de fato, ser Deus na nossa vida, irmão. Irmão, eu fico perplexo porque existe uma vastidão de coisas que Deus estabeleceu através da sua palavra e que precisa ser comunicada ao seu povo. E as pessoas acham que, não sei, vamos cantar uma música, não, fale da palavra, pregue em tempo, em qualquer circunstância, esqueça todas as outras coisas. Amém? Deus é bom. Nós não fazemos, a nossa fé não é fazer Deus, a nossa construção mental é que as plataformas, as coisas que a gente constrói é que vão glorificar Deus de forma correta. Não, irmão. O que vai glorificar Deus de forma correta é arrependimento, é vida no altar, é um coração quebrantado e um coração compelido a assistir o próximo e o necessitado. Que o nosso Deus é o Deus do impossível. E nós devemos crer nesse Deus e acreditar
Amém? Sabe por quê? Porque quem acredita em Deus é como Elias. No deserto, ele era alimentado pelo corvo. E depois, ele foi alimentado por uma viúva. Olha só, e quem conhece o contexto bíblico, sabe que a viúva vivia em situação, viúvas, no contexto bíblico, vivem em situação de miséria. E ele encontrou alimento, e a viúva encontrou redenção. Pensa nisso, irmão. Pensa nisso. Nosso Deus é o Deus do impossível. O possível você faz. O possível é com você, irmão. Eu vou falar uma coisa para você. A gente tem ministrado biblicamente. E biblicamente a gente frustra as expectativas carnais das pessoas. E muitas das pessoas falam: ah, mas se Deus não vai fazer isso para mim, eu não quero saber desse Deus. Irmão, eu vou dar um recado para você. Se você dá as costas para o seu Deus, Ele dará as costas para você. Quando chegar lá no grande dia, Ele vai falar assim: aparta-te de mim porque eu não te conheço. Amém? Se você deixa de seguir a Deus e de ter uma vida, e começa a ter uma vida de forma desregrada e dissolutamente, você tem que entender que Deus, Ele está vendo tudo isso. Ele está vendo que na sua fé não teve perseverança, não teve esperança, não teve paciência, não teve domínio próprio, não teve construções do Espírito Santo. Você foi vencido pela sua carne, pelo seu desejo. Então nós temos que lutar contra isso. É a luta que Paulo teve. Amém? Vamos lá. É um equívoco pensar tudo isso. Tudo isso julga ou pressupõe uma passividade de Deus. É achar que Deus está parado e que nós que movimentamos Ele, que a nossa fé que movimenta Ele. Isso é um equívoco, é uma mentira. O próprio Jesus falou, está lá em João 5,17: o meu Pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Deus, Ele está cuidando de você, irmão, da maneira que você imaginar mais louca possível, mas Ele está cuidando de você. Você pode não estar entendendo, você pode estar passando por uma situação difícil, você pode estar passando por algum tipo de privação ou algum desconforto na tua vida, mas uma certeza você tem que ter: Ele está com você agora. Amém, igreja? Amém? Amém? Ele está com você, independente da situação que você esteja passando. Porque nem a vida, nem a morte, nem principado, nem potestade, nem passado, nem presente, nada te afastará do amor que está em Deus, através de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nada. Então quando você confia em Deus, é confiar em Deus, é acreditar, é dar um pulo lá e acreditar que vai ter alguém para te segurar, irmão. Isso é fé, isso é uma fé bíblica. Amém? Deus cuida de todas as coisas para que você não tenha ansiedade para cuidar delas. Lembra lá? Não sejais ansiosos por nada. Mateus no capítulo 6. Não sejais ansiosos. Vê lá o passarinho, ele não planta, ele não colhe, mas ele não pede comida. Olha as flores do campo. Quem plantou elas lá? Deus, Ele cuida da flor do campo, não cuida? Deus, Ele não cuida do passarinho? Eu vou contar um segredo para você. Deus, Ele cuida de você também, da sua causa, da sua casa, da sua vida, da sua família, de todos nós, de todos e todas nós. Nós devemos aprender a acreditar. Amém? Vocês estão aí? Deixa os likes aí para ver que vocês não estão chorando e nem tão bravos comigo. Amém? Não é o nosso coração que traz o coração de Deus para as nossas causas. Deus nunca nos abandona, Ele se derrama sobre nós. O problema são os nossos corações que não estão alinhados com o coração de Deus. Deus, Ele não é segundo o coração do homem. Davi não era um homem que tinha Deus segundo o seu coração. Davi era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus,
um coração que projetava as coisas de Deus, um coração que desejava as coisas de Deus, um coração arrependido, um coração que errava, que nem eu, que nem você errava, mas prontamente ele se arrependia e Deus o restituía à vontade. O rapaz, ele vai orar para casar com a menina, com a moreninha. Aí Deus, em nome de Jesus, eu venho te pedir que eu quero o coração daquela moreninha, mas seja feita a sua vontade. Aí quer ver que ele vai mandar a loira? A gente acha que quando a gente vai pedir para que Deus faça a vontade dele na nossa vida, Deus vai cortar o nosso barato. Não é isso, irmão. Ele vai impedir que a gente faça coisas ruins para as nossas próprias vidas. Então medo, se você tem medo de falar para Deus, Deus, seja feita a tua vontade, é porque o seu desejo não está encontrando um alinhamento perfeito com o desejo de Deus, com o coração de Deus, com a vontade de Deus e com a palavra de Deus. Amém? Então, espero que vocês estejam entrando na profundidade disso tudo que eu estou falando aqui, compreendendo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Estou notando que hoje vocês estão mais tensos aí. Relaxa. Até a Lolô tá tensa aqui hoje. O justo viverá pela fé, quando manifestar em sua vida atributos que são particulares aos que se submetem a Deus. Voltando ao texto de Hebreus, temos 4 exemplos aqui. Eu vou te dar 4 exemplos de manifestações que acontecem com pessoas que têm a fé alinhada com a fé de Deus, hein? Lembra da aula? Em sintonia com a fé de Deus, né? Vamos falar de Abel. O que acontece quando a pessoa tem um coração que ele está em sintonia com o coração de Deus? O primeiro é Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. O que aconteceu com Abel? A fé produz em nós o desejo de sacrificar a Deus. Produz em nós o desejo de sacrificar, o desejo de oferecer algo superior, algo diferente a Deus. A fé produz isso em nós. E a gente sabe que sacrificar no contexto de perder coisas, desejos, pessoas, é difícil, não é, irmão? E muitas vezes o que Deus vai tirar das nossas vidas são justamente essas coisas. Pessoas que nos afastam de Deus, coisas que nos tiram da presença de Deus e desejos que vão nos levar para o inferno. Mas nós gostamos disso. É isso que faz a nossa alma se movimentar, o desejo ser produzido nos nossos corações. A fé produz desejo de sacrificar a Deus tudo o que há em nós. Evidencia em nossa natureza o desejo de agradar a Deus, um desejo de desperdiçar. A palavra perfeita é essa: desperdiçar as nossas vidas aos pés de Jesus. Você lembra aquela mulher que não se importou e chorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, secou com seus cabelos? Você lembra? Ela desperdiçou tudo o que ela tinha nos pés de Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Sacrificar as nossas vidas. O texto que eu nunca prego: rogo-vos, pois, pelas infinitas misericórdias de Deus, que apresente os vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis, porque esse é o vosso culto racional. Não tomando o formato do mundo, mas nos transformando pela renovação das vossas mentes, e assim poderemos experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Irmão, vai nessa. Você vai ter desejo de sacrificar não só a sua vida, os seus desejos, mas você vai ter deleite em sacrificar as suas ofertas na casa do Senhor, investir no reino de Deus também. Ai, que medo que ele está falando, não é verdade? Dói a sua consciência quando você financia a obra de Deus? Que tipo de fé é a sua? Você fica fazendo cálculos mentais? Você fica buscando
estudos bíblicos que vão ajudar você a não dar o dízimo, não dar oferta, não ser um mantenedor da obra. Você é esse tipo de pessoa, irmão. Posso dizer uma coisa para você? Quando a gente sacrifica tudo. Tudo. Ele falei. Falei. E você entendeu. Tá com dúvida, irmão? Eu vou na internet ver se dízimo é bíblico. Tá bom, irmão. Tem uma seita nos Estados Unidos, que eu não vou falar o nome. E lá eles aceitam que as pessoas tenham 5, 6, 7, 8, 9 esposas. Tem uma série na Discovery que passa. Eles encontraram na Bíblia a argumentação, porque eles construíram um argumento para que eles pudessem fazer aquilo. Irmão, seja que nem a igreja de Atos, sacrifica tudo. Atos 2:42, lê lá como era. Vê o que era. Desapega, meu irmão. Desapega que adianta ter tudo e você não poder sair na rua, não poder gastar, ter 3 carros e não poder sair semana que vem, se continuar a resolução do nosso amigo governador do estado de São Paulo, quem sair na rua pode ser até preso, irmão. Desapega. Viva o reino de Deus e toda a sua excelência. Amém? Vamos lá, pela fé, Enoque foi arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Quem foi Enoque? A gente voltou lá para o livro de Gênesis agora, falamos primeiro de Abel e agora de Enoque. O que aconteceu de sobrenatural na vida de Enoque? Enoque decidiu andar com Deus e andou 300 anos com Deus. O que Enoque fez? Ele fez uma estátua? Não. Ele construiu um templo? Não. Ele tem alguma coisa que a Bíblia relata que Enoque fez? Não. Enoque andou com Deus 300 anos. O que Enoque aprendeu? Intimidade. A tua fé vai produzir intimidade com Deus. A fé produz em nós o desejo de andar em sintonia com Deus, sintonia com Deus. Um desejo absurdo de conhecê-lo, de estar com Ele, de sacrificar o nosso tempo na presença dEle, de desejar o coração de Deus. Enoque, ele desejou, ele tinha vida, tinha filhos, ele tinha tudo aquilo ao seu redor, mas ele preferiu abandonar e andar com Deus. E Deus falou assim: vem cá comigo, você não vai experimentar a morte. Porque você preferiu a melhor parte, você preferiu a melhor porção. Você preferiu Deus, cara. A gente tem que preferir Deus. Você não está tendo tempo para Deus, para andar com Deus, para conhecer Deus. Repensa a sua vida, irmão. Repensa a sua rotina. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas não serão acrescentadas, as outras não, estas coisas. O que comer, o que beber, o que vestir, onde dormir. Deus, ele vai cuidar. Deus não vai te deixar nu. O justo jamais mendigou o pão. Está escrito. É questão de confiança, de acreditar. Amém? Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Olha só, imagina você num ambiente que jamais tinha chovido, que jamais tinha acontecido algo com essa magnitude. E Deus manda: olha, eu quero que você me sirva, eu quero que você faça isso. E Noé serviu a Deus. A sua fé vai provocar um desejo incontrolável no seu coração de servir a Deus, de servir como Noé serviu. Mesmo que as pessoas falem: olha, tem churrasco hoje, não, tenho que servir o Senhor. Olha, tem isso, tem aquilo, tem Netflix, tem maratona de não sei o que. Eu vou servir ao meu Deus. É servir a Deus com excelência, é desejo de estar na presença de Deus, no serviço de Deus. E a palavra fala em Hebreus com temor. Eu estava lendo lá
em João, no capítulo 4, e a palavra no capítulo 3, se eu não me engano, e a palavra fala que quando Jesus entrou no templo e viu aquele comércio, aquela bagunça no templo, e ele pôs os bichos tudo para correr e deu chicotada em meio mundo, os discípulos se lembraram do que estava escrito: que o zelo da tua casa me consuma por inteiro. Pense nessa frase, irmão, quando você pensar no quesito fé. Em que você tem sido útil? Em que você tem sido um vaso? Pensa nessa frase. Amém? E para finalizar, a gente vai falar de Abraão. É algo que nós não gostamos de fazer. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele não começou a fazer cálculos, ele não começou a imaginar coisas, ele não começou a pensar o que seria dele, o que seria do amanhã. Ele foi na certeza de que iria ser recompensado, mesmo sabendo, sem saber para onde ir. É acreditar em Deus e fechar os olhos e ir. É uma fé absurda, é uma fé que a gente não consegue mensurar em palavras. Lembra do pedido do sacrifício de Isaac? Ele levou Isaac e ele estava plenamente disposto a sacrificar Isaac. Isso é fé, irmão. É você acreditar que Deus, Ele vai ter a melhor estratégia sempre. Isso é ter fé. A fé não significa que você vai estar num ambiente onde tudo vai dar certo, sempre vai dar certo, onde você vai ser sempre feliz. Isso não é fé, isso é loucura. Você vai ter uma vida e vai ter surpresas na sua vida, vai ter notícias boas na sua vida e notícias ruins na sua vida. Mas uma coisa você pode acreditar: Deus estará em todo momento com você, amado. Amada, todo momento Ele estará ao seu lado. Amém? Saia da loucura. A loucura produz insanidade, a loucura produz ansiedade, a loucura produz depressão, angústia. Volte para a fé simples de Jesus. Amém? A fé produz em nós um desejo de sacrificar. A fé produz em nós um desejo de andar com Deus. A fé produz em nós um desejo de servir a Deus. A fé produz em nós um desejo de obedecer a Deus. Esses são os exemplos que a gente vê no texto de Hebreus. Amar a Deus sem fé é refletir sobre si mesmo. Amar a Deus com fé é refletir sobre o próprio Deus. Mais uma vez, Kierkegaard. Minha filha tá refletindo sobre a fé dela aqui. E a mãe dela está ajudando. Ter fé não é a certeza de que tudo vai dar certo. É a certeza de que Deus estará conosco independente da circunstância, irmão. Eu vou ser o profeta aqui que o povo gosta. Que Deus vai resolver tudo isso e sua vida vai voltar. Não, irmão. Deus não falou isso ao meu coração. E eu vou falar para você: todos os homens sérios que eu conheço de Deus não estão pregando isso. Deus está mandando a gente se arrepender nesse momento. Está mandando a gente voltar atrás. E eu vou encerrar com a oração do próprio Abacuque, que foi onde a gente começou. Quando ele compreendeu o grande propósito de Deus em produzir uma fé na qual a gente viva por ela. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me gloriarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força
Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. Ou seja, aconteça o que acontecer, nós temos que exultar no Deus da nossa vida, da nossa salvação. Hoje, mais do que nunca, em tempos de reflexão, de Páscoa, do martírio, da via crucis, da via dolorosa, do caminho da cruz, da morte de Jesus por todos nós, nós devemos pensar que Deus, Ele tem sido Deus em nossa vida, nos detalhes das nossas vidas, e nós temos que glorificá-lo por isso. Eu espero que Deus tenha falado profundamente ao seu coração, porque eu não falei nada aqui do meu coração, eu falei aquilo que está no coração do Senhor, aquilo que Ele colocou na minha vida através do Espírito Santo. Eu espero que isso transforme de uma forma positiva e de uma forma abençoadora a sua vida. Amém? Hoje não foi muito divertido, hoje foi uma exortação, mas o Senhor exorta aqueles que o amam, que Ele ama. Porque um pai educa um filho, Deus, Ele educa seus filhos. E aqui nós temos vários filhos de Deus. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, e que essa noite vocês reflitam sobre tudo isso que eu falei, e que a fé do Senhor, nosso bom Deus, esteja com vocês em todo o tempo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, amados. Vou orar, vou fazer uma breve oração e entregar esse momento ao Senhor. Curvem suas cabeças. Senhor Deus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor do alto céu, Senhor, o Senhor se importa com as nossas vidas, Pai. O Senhor tem levantado servos e servas, e milhares deles, profetas, para dizer, Senhor, acerca da Tua palavra. Nós falamos em tempo, estamos falando agora em tempos inoportunos, em tempos difíceis. Que o Senhor venha transformar a nossa mente, o nosso coração, Pai. Que nós possamos ter uma vida crucificada, uma vida sacrificada no Teu altar, em todos os aspectos. No amor, no serviço, na obediência, na comunhão, na verdade. Deus, que nós possamos verdadeiramente ser filhos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Que a nossa fé não tenha reservas, que a nossa mente não armazene coisas desse mundo, e que nós possamos viver um evangelho puro e simples de Jesus. Deus, nos abençoe, Pai. Nos abençoe com a Sua presença em todo o tempo. Abençoe o nosso sono, e que a paz que excede todo entendimento habite na vida de cada um de vocês, todos e todas vocês. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, meus amados. Amém? Paz. Tchau, tchau. Deus abençoe.